Boa noite, pessoal. Começando o Bola em Jogo, hoje, dia 8 de outubro de 2013, semana decisiva das eliminatórias ao redor do mundo, na África, na América Central, na América do Sul, na Europa. Vamos ter jogos na sexta, e na sexta-feira tem jogo na rodada dia 11 e tem também na semana que vem as rodadas que estão faltando. Campeonato Brasileiro, com o Galo disparando mais ainda no campeonato, o Grêmio também com uma fase muito boa. Cruzeiro. Desculpe, o Grêmio. Quem que eu falei? Galo. O Galo, é verdade. A gente estava falando do Galo agora. O Cruzeiro disparando na liderança, o Grêmio com uma campanha muito boa no segundo turno, venceu o Botafogo mesmo com um homem a menos. O Corinthians novamente empatou, o São Paulo ganhou do Vitória e o Santos perdeu da Barcelusa, que agora está com Barcelusa, que é o segundo melhor paulista no Campeonato Brasileiro. Terceiro. Segundo melhor. Terceiro. Ah, não, mas é que... Santos, Corinthians e Portuguesa. Não, é Corinthians, Santos e Portuguesa. Não, Santos, Corinthians e Portuguesa. Santos, 36, 35, 34. E é que estão todos muito juntos, né? Tá então, praticamente, todo mundo se matando tão bem. Então, a Portuguesa está jogando o mesmo nível, tanto é que a pontuação mostra isso. Marquinhos, boa noite. Muito obrigado pelo favor hoje. O senhor foi retribuído, lhe emprestei o jogo. Também, Aqui tem que ser, né? Pedir resgate das coisas, não adianta. Seu destaque inicial, amigão? Eu não sei se eu vou estragar a abertura de alguém aqui, eu vou seguir o que a gente estava conversando antes do programa. Torcer para os mexicanos ficarem fora da Copa, ia ser muito engraçado. Tem um jogo na sexta, depois no dia 15. Dia 15 é terça-feira, com grandes chances de, pelo menos, beliscar uma repescagem. Mas não ficam pode... falando na minha orelha aqui, Cássio, é horrível aí. Só pra dizer os nossos canais aí pro pessoal. Sim. Não, mas o Marquinhos sempre fala. Então vamos lá, facebook.com/Bola em Jogo, o nosso Twitter que é @nobola-em-jogo e o nosso Instagram, Bola em Jogo. Marcelinho, tá certo? Boa noite. Seu destaque inicial, meu amigo. Boa noite, meu destaque inicial vai para ABC e Palmeiras, cenas lamentáveis no jogo ABC e Palmeiras, antes do início do jogo, na realidade, superlotação do estádio, a polícia militar culpando o clube, o presidente do clube culpando a polícia militar, uma desorganização completa e assim, por muito pouco não tem uma tragédia, a gente não viu uma tragédia, não viu um desastre acontecer lá. Independente, só para a gente falar desse assunto rapidinho, depois o Ricardo já dá o destaque inicial dele, eu vi a declaração do presidente do ABC falando, não sei de quem é a culpa, tem que averiguar, mas ele falando que a imprensa de São Paulo quer mudar o foco porque o ABC ganhou do Palmeiras. Amigão, com todo o respeito aos torcedores do ABC, do América, a significância do ABC no futebol nacional é quase nula. Ele é um time, não tem nada a ver com a torcida. A torcida não tem nada a ver, a torcida é fanática, mas ninguém está preocupado se o ABC ganhou ou não do Palmeiras, mesmo porque isso não vai mudar o câmbio do dólar aqui para ninguém, entendeu? O problema é que o que aconteceu no jogo do ABC com o Palmeiras é algo que tem que ser punido rigorosamente. Seja a culpa do ABC, seja a culpa da polícia militar, seja a culpa de quem vendeu o ingresso falso, porque falaram que é culpa de todo mundo. Né? Exato. É culpa de todo mundo. Exato, não, acho que a culpa é todo mundo. Exato. E agora vem presidente falar que estavam tirando o foco porque o ABC ganhou do Palmeiras. Agora comemora, é o título deles, não vai para tirar o foco, tem que averiguar o que aconteceu, todo mundo tem que ser punido. É lamentável ver crianças tendo que escalar um alambrado, mulheres escalando alambrado, isso é o tipo de coisa, se estava acontecendo uma superlotação ali, se estava tendo um problema de lotação no estádio, pessoas sendo espremidas ali, arrebenta a grade e faz o pessoal entrar no campo. É muito melhor do que se acontecer uma tragédia, igual aconteceu, por exemplo, em Hillsborough, na Inglaterra, onde quase centenas de pessoas ali morreram. Na Bélgica também, né? Aconteceu. Na Bélgica, num clássico, inclusive, Juventus e Liverpool. Então, assim, é o tipo de coisa que a gente não tem como tolerar. Se acontece algo desse tipo, a primeira situação, a primeira solução que qualquer ser humano tem que pensar é na vida do próximo. E não deixar todo mundo sendo esmagado e tendo que escalar uma grade de arame de mais de 3 metros de altura para pular para o campo. Não, arrebenta a grade e deixa todo mundo passar ali. É uma questão de sobrevivência. Segurança, exato. Depois vê o que faz com o jogo. Coisa cancela o jogo. São Januário 2000, né? Imagina na C e na D o que não acontece, né?
Ricardo, Ter cuidado com esse negócio. seu destaque inicial. Meu destaque inicial eu não vou poder deixar de perder a piada, né? A gente estava falando aqui, o Internacional, meu querido do co-irmão lá do Sul, ventilou hoje bem forte lá a notícia que o Celso Roth poderá voltar ao Internacional. Treinar o campeonato, fazer o término do Campeonato Brasileiro esse ano. Mas seria só para o término do campeonato Aí eu ou não seria sei, para algum projeto novo? aí a longo ninguém prazo? sabe, aí ninguém Porque sabe. eu acho que vale a pena pensar no Abel. No Não, caso não, do eu tô Inter, falando né? isso, na verdade, não é nem em função da corneta do Celso Roth, que isso aí é óbvio que tem, mas todo mundo faz, eu não vou fazer também, né? Mas, cara, o Klemer é uma bela aposta Eu faria essa aposta no Internacional, com certeza. Deixaria o Klemer, Que é ex-goleiro. de casa, né? Não, e o cara ganhou, se eu não me engano, não vou estar mentindo para vocês, mas ele ficou uns 3 anos no comando da categoria de base do Internacional, e o cara ganhou 20 títulos. Então deixa o cara lá, velho. Ele tem o perfil tipo do Renato Gaúcho, assim, eu acho, um cara guerreiro, Que é do clube. que é boleiro e... Identificado com o clube, né? A gente precisa de técnicos novos no futebol brasileiro também, né? Vamos tentar dar uma oportunidade para essa galera aí. Mas beleza, eu quero mais que o Celso Roth volte para o Internacional. Eu acharia uma bela contratação. Ricardo, você estava lá no Sul, como que tá o estádio do Inter? Tá ficando bacana? Tá ficando grande, tá ficando bacana, enfim, tem uma cobertura por fora que é o grande diferencial da obra ali. Mas sem corneta, cara, tá ficando bonito também, mas a Arena do Grêmio ainda é mais legal. Vamos ler alguns e-mails aqui. O Caio de São Paulo, mano, o Cruzeiro vai... Aliás, o Cruzeiro vai massacrar o São Paulo. Falou que isso vai... Olha, depois vocês me explicam, eu vou ler o e-mail. O Rafa mandou assim, Marcelinho, presta atenção. O Cruzeiro vai ganhar só de 8 do São Paulo, chupa gambazada. Mas como assim? Eu não entendo. Tá jogando contra quem, Não, amigão? prêmio joinha, né? Eu não entendo. Mas tá jogando contra, vai jogar Cruzeiro e São Paulo e eles mandam chupa gambazada. Tá chamando o São Paulino de gambá. É com muito. certeza. Não é, tá bom. O Paulo Taborda. Será que a Lusa vai ser o único representante paulista na Libertadores? Legal, tá bom. O São Paulo não vai aguentar o Cruzeiro, o Rodrigo de São Paulo manda. O Renato de São Paulo manda. O jogo de amanhã só vai ser mais um vexame do São Paulo. Vai ser 4, vira 8. Chupa, dá-lhe Cruzeiro, São Paulo, Série B. Esse jogo amanhã vai ser bom, hein? Olha, Claro que eu o Cruzeiro leva todos eu vou terminar o e-mail, nós vamos falar desse jogo. Mas é um jogo perigosíssimo. É um jogo bom pro São Paulo. Também acho. É um e jogo tá na bom hora, pro São Paulo. E tá na hora. Historicamente, o São Paulo se dá bem em Minas Gerais. Uma vez o Dodô fez meia dúzia, 7, 8 gols lá, lembra? Mas tá na hora do Cruzeiro perder um jogo também. Cara, não porque é tá meio possível. surreal Com todo respeito ao Cruzeiro, a campanha. né? Eu acho que é normal, por exemplo, por mais que o São Paulo esteja numa posição ruim no campeonato e o Cruzeiro em primeiro, não é zebra nenhuma o São Paulo ganhar do Cruzeiro. Mesmo nessa situação. Não Quem é. vocês O Cruzeiro Dois nos times últimos grandes. 11 jogos tem 10 vitórias e um empate. Empate contra o Corinthians, diga-se de passagem, no Pacaembu. Mas o Cruzeiro jogando no Mineirão é muito forte. O jogo de amanhã é no Mineirão. O Cruzeiro vem forte. É o maior ataque do campeonato, disparado, assim, não tem nem graça. E acho que o São Paulo tem sérios problemas para amanhã. O primeiro deles não tem Rogério Ceni, quem joga é o Denis. O Denis, vai lembrar, fez sua estreia no São Paulo exatamente no Mineirão contra o Cruzeiro. Acabou falhando por 2 vezes. O São Paulo perdeu o jogo por 2-1. Foi um jogo de Libertadores da América. No jogo de volta, o São Paulo acabou sendo eliminado, tomou 2-0 no Morumbi. Não tem Antônio Carlos amanhã na zaga, que foi quem salvou o São Paulo nesse último final de semana contra o Vitória. Fez 2 gols. E não tem o Luiz Fabiano. Coloca aí junto um Paulo Henrique Ganso. E o Tolói tá fora também, né? Mas o Tolói já vinha fora. Sim, mas ele continua fora, o Tolói. Põe aí um Paulo Henrique Ganso que tem, acho que se não me engano, 11 chutes ao todo neste Campeonato Brasileiro. Chutes a gol. Tem 11 chutes a gol, se não me engano. Se não for 11, é 12, alguma coisa assim. Dos quais ele acertou 3 no gol. Então, assim, o ataque do São Paulo amanhã vai ter um seríssimo problema. E eu acredito que o São Paulo vai lá para empatar em 0-0. O Muricy vai fechar a casinha para não tomar gol de jeito nenhum. O próprio Rogério Ceni falou que qualquer ponto lá com o Cruzeiro é importante. O Denis falou isso hoje na entrevista coletiva. Falou, qualquer ponto amanhã, empate, mesmo que o São Paulo empate e porventura volte à zona de rebaixamento, mas mesmo o ponto ganho lá contra o Cruzeiro é importantíssimo. É praticamente uma vitória para eles. Então, eu acho que o São Paulo amanhã, o Muricy vai armar o time
completamente defensivo, explorando o contra-ataque, mas é óbvio, se empatar ou ganhar do Cruzeiro eventualmente, vem com uma moral pro clássico de domingo contra o Corinthians imensa, mas eu acho muito difícil. O Muricy falou hoje, né, que as vidas de São Paulo tá fácil, vai jogar com o virtual campeão brasileiro e com o campeão do mundo na sequência, os 2 jogos que faltam. Uma pergunta pro Ricardo, o Fábio de Porto Alegre e quem mais está perguntando, e o Renato também de Porto Alegre perguntando se você acha que o Grêmio briga pelo título ou o título já foi. A esperança última que morre. Tem chance, cara, aí que tá o brasileiro, esse campeonato, 3 pontos dá essa dinâmica. Por exemplo, se empatando já 2 pontos domingo, o Grêmio ganhando o Criciúma, amanhã, já é 9. Mais uma vacilada, já vira 7. Aí joga lá no Mineirão, vai lá que ganhe, né? O Grêmio ganhou 3-1 no jogo na arena do Cruzeiro. Foi um jogo bem atípico, foi um jogo super parelho, até o Cruzeiro jogou um pouco melhor, mas o Grêmio ganhou, enfim. Tá muito difícil, eu daria 90% de chance que o título já está na mão do Cruzeiro, mas eles vão ter que perder uma hora, não é possível. Uma hora né? É normal perder também, daqui a pouco. Não vai ser amanhã. Tá difícil, mas eu acredito ainda. Mais por umas 2, 3 rodadas eu acredito, mas se não acontecer nada, se não, essa distância não diminui, o Grêmio tá parindo uma bigorna, ganhando quase praticamente todos os jogos. Mas não toma gol, hein? Não, tudo bem, mas, entendeu? Não chega, não baixa 11 pontos. O Grêmio ganha, o Cruzeiro ganha. Porque você quer. É aquilo que a gente falou, o Cruzeiro, teoricamente não. Por enquanto, o campeonato para ele tem 3 rodadas a menos. Sim. Porque tá Faltando com 12. 4 rodadas. Porque tem um jogo confronto direto, é isso? Não, é que o saldo de gol e o número de vitórias dele é... Não, exato. Então, eles estão... São 4 vitórias a mais em relação ao Grêmio. muito difícil. Eles têm... Se o campeonato faltam 13 jogos, é isso, mais ou menos? 12. Então, pro Cruzeiro faltam 8 rodadas. Muito difícil. Eles estão com 33,33 de rodada do final é quase... É 1/3 exatamente do campeonato que falta de bônus. Tá bem complicado. Tá bem complicado mesmo. É o número de vitórias que o São Paulo precisa para escapar de vez do rebaixamento. O Juliano Cury manda. Meteram a mão no Vitória, deram uma cotovelada estilo MMA no goleiro do Vitória no 3º gol do São Paulo. Ele falou o apelido do São Paulo, mas eu não vou ler aqui. Mas também teve o lance do gol, realmente foi 2 toques do Luan. Juliano, aqui não é porque é o São Paulo, mas o São Paulo foi prejudicado contra o Grêmio, até o Ricardo foi no jogo, aquele lance lá, mas o Campeonato Brasileiro e no futebol do mundo é assim. Já cansamos de falar que o árbitro que te dá 3 pontos, ele te tira 3 pontos, não existe isso de beneficiado, no final fica tudo igual e não tem essas de beneficiou X ou beneficiou Y. O Hugo manda, o Imortal vai massacrar o Timão aqui na Arena. Um abraço do Hugo de Uruguaiana. Uruguaiana é longe de Porto Alegre? Uruguaiana é bem longe de Porto Alegre. Um abraço pro Hugo. É fronteira com a Argentina lá. Responde minha pergunta. Tem bastante. Tem. Em todo o Rio Grande do Sul tem mulher bonita. Meu Deus, é muito. Mas você gosta, amigão? Eu gosto bastante. O Ricardo, quando eu ponho alguma coisa no Facebook, ele já foi, você gosta, amigão? O Pupo tá mandando e-mail pra gente aqui, cara. Grande Pupo. Já que falaram do Internacional, mesmo ganhando do Fluminense, o Colorado vai perder feio do Flamengo nessa quinta-feira. Aliás, o Flamengo com o Jaime, o técnico interino lá, por enquanto, cara de fala mansa, por enquanto parece que ele deu uma ajustada, pelo menos manteve, acho que o trabalho que o Mano fez, que estava até razoavelmente bem pelo elenco que o Flamengo tem. Mas eu acho que esse jogo Flamengo e Inter é um jogão, hein? Jogaço de bola. Bom jogo também. Tô torcendo também, Pupinho, contigo, tô contigo. O Flamengo até morrer nesse jogo aí. Ricardo hoje veio com a camisa do Grêmio e não tá nem aí já mesmo. O Rafael de Porto Alegre, quero saber se nosso time vai passar pelo Corinthians. Seria bom o Grêmio ir para a final. O que você acha, Ricardo? Jogo igual, né? 50-50. Jogo chato pra caramba esse jogo aí. Vai ser vai ser um jogaço. E tá muito longe ainda pra você falar alguma coisa, né? Não, mas falta mesmo, dias. 2 semanas, esse então... jogo aí, se o Corinthians chega a fazer um gol lá, aí é outra bigorna de novo. Não, faz um gol, já muda, entendeu? Porque Jogo daí tem que fazer 2. Corinthians sem Guerreiro, né?
Jogo dificílimo pro Grêmio. Dificílimo pro Grêmio. Não, E pro difícil Corinthians pros dois, também, né, amigão? exato. É 50-50, amigão. Não é É o 50. jargão do Adriano. Não é 50, Aí é jargão. cai O cara na- quer que eu fale que tá jogando Grêmio com o Corinthians. Claro que é 50-50. É, mas metade, pau a pau. metade. É, não tem A favorito. questão é só que o Corinthians precisa muito mais da vitória do que o Grêmio. O Grêmio se O Grêmio já encaminha... tá dando Libertadores praticamente. Bom, ó, O você vê, Corinthians se o Grêmio está a 11 do Cruzeiro, já está a 11 do pra Não, quem tá não, se desculpa, classificando. desculpa. Que precisa mais? Quem mais precisa de um título grande? Não, mas pela É o pela Grêmio. vaga na na Libertadores. Libertadores. Mas o título vale mais do que isso pra mim hoje. Eu preciso ganhar do E, Corinthians. mas, por exemplo, se o Grêmio, Tá louco, não vai ter se o chupadinha Grêmio lá. ganha a Copa do Brasil, ele abre uma vaga a mais no Brasileiro. E se o Atlético tá no G4, abre mais uma vaga no Ó, pra Brasileiro. você ver, se fosse hoje, o Grêmio fosse campeão da Libertadores hoje, quem se Campeão da classificaria... Libertadores ou Copa Da- do Brasil? Da Copa do Brasil, desculpa. Quem se classificaria pra Libertadores. é o Internacional. Ah, tudo bem, troco contigo na hora. Não tem problema. Ah, isso aí, mas com Vamos certeza. eliminar o co-irmão lá dentro lá. Quem? O Que Coelhão. loucura, hein? Vai o sétimo. Tá indo o sétimo. É, por causa das vagas. Tem o Galo também, né? Se o Galo termina Ah, em desculpa, é o quarto Vitória. também, Desculpa, é o Vitória, deu Vitória. Vitória. Desculpa. se termina em... Se o Eu, Galo... eu acho que o Inter vai subir na tabela aí, cara. Não sei. Eu O acho que eles interessante vão- desse eles vão- movimento do Atlético ali é isso, né? Ele tá deixando um vácuo pra quem tá atrás dele, que esse aí pode Como é beliscar. que tá? Eu chutaria que o Inter ainda fica capaz de ficar em quinto nesse Campeonato Brasileiro aí. Quinto, sexto lugar. Aí vai depender de quem chegar na depende frente. do Celso, né? Depende Chega- do E, Celcinho. e essa equipe do Botafogo aí, o que vocês acham? Já foi eles tiveram o auge dele Faltou agora? elenco pro Botafogo, talvez, não sei. E outra coisa, parece que o Falei Sidorf isso no começo do campeonato. O Sidorf cansou, né? Porque eu ouvi falar que cansou, enfim. Infelizmente, sentiu. né? Não É tem muito jeito. jogo, realmente. Vide Elano, vide Zé Roberto, Alex. vide Alex, Luiz Fabiano. o próprio Luiz Ah, Fabiano. é, ou o que aconteceu com o Curitiba. Então, O Alex fez uma sequência de 3 jogos que acabou não O jogando. Sidorf tava jogando muita bola, né? Tava. Ele foi eleito o melhor jogador do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Não é que tava jogando, ele sempre jogou muita bola. O né? Dorf não deu uma finalização nos últimos 3 jogos. Quem? O Sidorf? Não deu uma finalização em 3 jogos. Mas aí é o É seguinte, inacreditável. tu não pode culpar o cara por causa disso. Não tô é isso. culpando Não, exato. ele, não tô É culpando pro calendário, ele. é Tô falando tudo. assim, no começo do Campeonato Brasileiro eu falei aqui mesmo, olha, Botafogo, quando você me perguntou até, Botafogo é um dos candidatos ao título, foi logo no começo do campeonato, quando o Botafogo vinha bem, eu falei, olha, o Botafogo pra mim não tem elenco pra segurar, não vai aguentar o Campeonato Brasileiro inteiro. Não deu outro, igual ano passado. Pega o Campeonato Brasileiro do ano passado, foi igualzinho. O Botafogo começou bem o campeonato, não aguentou porque não tinha elenco, esse ano é a mesma coisa. E óbvio, junta isso, a carga de jogos, você pega um cara que nem Mas o é- Sidorf, ele não aguenta. Mas é cara. uma pena o Botafogo, pelo trabalho que é feito, você vê que o Botafogo hoje no Rio é disparado o time mais estruturado que tem. Mas estavam jogando bem, o Botafogo estava. E Inclusive é a gente o Botafogo- falava, era o Botafogo- futebol mais vistoso do O Brasil, Botafogo né? tá merecendo uma Libertadores já, pelo trabalho feito, pela É, força de tão vontade da trabalhando diretoria. sério lá, Eu acho exato. que é Rafael melhor. Marques, não marca acho que há 9 jogos. A última vitória do Botafogo, 15/9 contra o Santos na Vila. Você vê? Eu pensei que Então, tinha sido contra o E Corinthians. depois vai completar um empatou, mês. perdeu pra Ponte Preta em casa. É o ritmo, Mas assim, tá não bem tem ainda, como... tem quarto, não, né? Sim, Então, tá bem. tem que recuperar Mas assim, agora. como não tem peça pra repor, É. assim, o jogador machucou, cansou, não tem a qualidade pra repor, é lógico, sobrecarrega. O Vitinho foi embora, mas apareceu, como é que chama aquele que também era O do Yuri. Yuri. Fez uma sequência de bons jogos, mas também já assentou um pouco. Então, você acaba tendo aí uma sequência de 3, 4 jogos sem vitória. O Oswaldo ficou bem daquele problema que ele teve no coração. né? Já tá em casa, tá em recuperação, mas vai descansar. O próximo jogo não vai pra campo. Não tem que ir mesmo. Repouso. Não tem que ir mesmo. Vê a que ponto que chega o estresse do cara, né? Não tem que ir mesmo. Próximo... Só para encerrar, Sim, você estava falando manda de São bala, Paulo, não manda falei? bala. A interessante de São Paulo pensar em vitória amanhã é que nos últimos 3 jogos quem marcou gol foi o Luiz Fabiano e o Antônio Carlos. Então assim, se amanhã o São Paulo tem alguma esperança de vitória, tem que voltar a pensar em Ganso, Jadson, Oswaldo. o O Oswaldo, Oswaldo não faz gol desde fevereiro. Aloysio. Aloysio. Olha, eu vou falar uma coisa Então, pra você, hein? haja coração, Tem que né? botar o Luiz pra jogar Ué, amanhã. Pô, pelo por amor de Deus, merecimento, o cara é tem bom que ir. jogador. por cara. merecimento, por vontade. É, Pô, o ele é Aloysio, bom, o Aloysio, ele é bom. pô, o Aloysio come a grama, cara. Ele é bom, cara. ele é Eu gosto dele limitado. também. É. Eu gosto dele também, é um jogador que tem que pôr pra jogar Ele amanhã. é o estilo do Rooney, do próprio Kleber. Tevez. Esses caras que tem que ter, o Tevez, tem que ter um cara desse no time. Se tiver, melhor, né? Brigador, pô, tem que pôr. E pensando em tabela, o São Paulo só não volta para o Z4 se o Vasco
Ou perder, Curitiba, né? O Vasco joga com quem amanhã? Com o Fluminense. Amanhã é clássico. Amanhã é um jogo bom também. Se o Vasco vencer, aí já empurra de volta. E o Coritiba, que foi tão bem no começo do campeonato, até essa campanha do Coritiba tá me lembrando o Corinthians de 2007. Primeiras rodadas lá em cima, alucinante. Perdeu um jogador-chave, no caso do Corinthians foi o William, o Alex acabou ficando fora, despencou. Se eu não me engano, o Coritiba ainda não ganhou nesse segundo turno. O Renato de Curitiba e o Fábio de São Paulo falam que o Botafogo é cavalo paraguaio. Mas o Botafogo nunca, pelo menos a gente aqui fala que o Botafogo ia brigar pelo título. A gente falou que talvez pela Libertadores, iam chegar lá brigando. Não, tá super vivo na Libertadores. Também, ainda mais com essa questão de o campeão da Copa do Brasil te abrir uma vaga a mais, com o Galo brigando lá em cima também. Eu acho que para a Libertadores, acho muito difícil o Botafogo não ir. Tomara que vá. Aqui, o Rodrigo Santos, o futebol do Rio de Janeiro tá um lixo. Coloco todos os times do Rio para a Série B. Não, amigo, não é assim também. Tem alguns que mereceriam por questão de gestão, né? Pra Sim, levar um tapa na cara. O Flamengo é um que tá merecendo faz tempo. O Fluminense também Fluminense é deve. outro. Não, o Fluminense deve. O Fluminense deve. O Fluminense é um time em débito com o futebol brasileiro. Se fosse banco imobiliário, volte ao início, né? Fluminense deve tem que voltar da Série C de onde ele Vá para a estava prisão e aguarde uma rodada. e subir até a Série A de novo. Deve, senão o Fluminense vai ser amaldiçoado e nunca vai ganhar a Libertadores. Olha a praga, olha a praga. Bazinho, Nunca vai ganhar a Libertadores. Quem deve Série C não ganha América, amigão. Bazinho, nesse sentido, o Fluminense já é amaldiçoado. Porque se amanhã, no final do ano, a Unimed fala tchau, o Fluminense, em termos de pagamentos, tudo isso, ele fica tão grande como qualquer time do estadual do Rio. Volta redonda da capital, né? Não, mas é Ameriquinha, verdade, com todo respeito ao né? Fluminense, que eu gosto do Fluminense no Rio por razões óbvias. Entendeu? E nisso Agora, eu acho que o interessante é que os outros clubes não estão nessa. Mas o Vasco está sofrendo para se reestruturar, faltou água eles de estão numa novo zona de lá. conforto da Unimed, também tem essa. Aquele Então, cara da Unimed, cria além de isso. botar dinheiro. Cria isso, é muito calculo perigoso eu, isso. assim, pelo que a gente ouve falar, que o cara também entende de futebol. Se e não tá fosse, por ali, se né? não fosse a Unimed, provavelmente vários jogadores já teriam ido embora por uma questão de não pagamento. Sim, 3 sim. meses sem receber, o cara pode pedir rescisão de contrato e ir embora. Então isso, se for por esse mérito, o Fluminense já é outro que merece. E com certeza. O Botafogo está fazendo um trabalho legal, sim, mas sempre nos últimos 20 anos, vou colocar assim, é a quarta força, não tem jeito. É o que menos ganhou título, é o que menos leva a gente aos estádios, é o que menos recebe da televisão, é o que menos recebe... Quem? O Botafogo? É. Mas é o seguinte também, a gente já falou isso semana Patrocínio passada, também. não pode pôr, time que está brigando lá em cima não pode pôr 6 mil. Eu já falei isso, vocês vão falar do negócio do ingresso, a gente já falou isso, mas Não, concordo, time que certo. está brigando por título, colocar 6 mil no estádio, não importa, tem que pôr no mínimo no Maracanã, um estádio bem localizado no Rio, entendeu? Sim. Não é um estádio no meio do nada, pô, Agora tem fácil de transporte ir, rápido, né? metrozinho ali tranquilo, pô, Ricardo, fomos lá no jogo, pô, sossegadaço ir pro Maracanã, Sensacional, sem problema sensacional. nenhum, pô, não tem desculpa. O torcedor do Botafogo tem que comparecer lá, pô, tem que prestigiar a equipe sempre. É aquela coisa, né, Bazinho? Precisamos rever certos conceitos, né? Mudando pro jogo agora do Corinthians com o Atlético, o 0x0. Aliás, eu acho que esse era o 0x0, o empate mais esperado pelo Tite era esse. Eu acho que esse jogo, tava assistindo o jogo Lá com um na amigo tabelinha meu. tava 0x0? Tava assistindo o jogo com um amigo meu palmeirense, o jogo começou a todo vapor, a cabeçada do Romarinho na trave, e falou, esse jogo aí tá com cara de 0x0. Ele falou, 5 Final do minutos de primeiro jogo. tempo já dava pra cravar, né? Já dava. O que vocês acharam do jogo? O que você achou, Marquinhos, Horrível. do jogo? É muito fraco, lógico que o Atlético sofre pelos desfalques. Teve que até jogar com um lateral esquerdo por causa da condição do Richarlison, né, que nem volta esse ano, e o Júnior César, que é um motorzinho ali, né, quando entra, também estava suspenso. Ele recuou o Diego Tardelli para fazer a função do Ronaldinho, que não funcionou. Funcionou, mas não foi do esperado. E a bola que o Cássio salvou. Agora, de resto, o Corinthians Não, mas em sempre termos de chance foi pragmático. igual, porque o Corinthians mandou uma na trave, o Cruzeiro o Atlético também. Aí os Cássio salvou uma, mas também o Giovani pegou uma do Ibson, cara a cara também. Mas chegou no segundo tempo que a gente não fez nada. Não ameaçou, não tinha o que fazer. Entendeu? Voltou naquela pasmaceira. Mas eu acho que o Tite ganhou uma opção que é esse Rodriguinho. Eu acho que pelo menos o Tite acho que já é um cara que ele pode talvez contar para Sim, jogar os isso jogos. sim. O que você achou, Marcelinho? Ah, o 11º empate do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Estão perto de bater o recorde de quantidade de empates num ano.
Jogo em si, eu acho que já era esperado, igual você falou, Bal. Acho que o 0x0 era... Dois times do mesmo nível, praticamente. Exatamente, os últimos campeões das Américas. Então, apesar de ter perdido no Pacaembu por 1x0 no primeiro turno, acho que esse empate no segundo turno já estava meio que ali programado no script. Até, estava no script, não era uma coisa ruim, até pelo futebol que o Corinthians veio apresentando desde 1º de setembro até agora. Então, dos empates que o Corinthians teve nesse Brasileirão, eu vou dizer assim que esse foi o menos pior. Pelo menos acho que o Corinthians teve chance de fazer gol. Igual você falou, Romarinho no início do jogo, cabeça na trave, o Y teve uma outra oportunidade. Então, dos empates do Corinthians, acho que foi o menos pior, principalmente dos empates em 0x0. Se não me engano, foram 6 empates em 0x0 do Corinthians no Brasileiro. 4 em casa e 2 fora. Então, eu vou deixar meio ali. O Guerreiro jogou machucado, né? Teve até a fratura foi constatada 6 semanas fora agora, sem o Pato. Agora, em relação ao Rodriguinho, eu vou destacar uma coisa aqui. O Tite mudou. Nos últimos 2 jogos do Corinthians, 3 jogos do Corinthians, o Tite mudou. Não sei se vocês repararam nisso. O Tite antes prezava muito pela meritocracia, aquela coisa toda. Não, olha, agora você já, tem que agora adquirir já tempo de direto, casa. né? E blá, blá, blá. Quanto tempo ele demorou para colocar o Jocinei? Muito tempo. Espera, aguarda. Colocou no final contra o Bahia, Foi né? colocar agora no final contra o Bahia. Rodriguinho chegou, Na sexta. foi apresentado E já jogou. na sexta-feira e jogou no final de semana. Está relacionado para o jogo de amanhã. Douglas Tanque retornou agora da Série B do E Guará. já tá também, já, né? Está relacionado Sim, amanhã, sim. vai estar no banco de reservas. Aliás, esse Douglas é um que jogou a Copinha. o centroavante, grão é, alto, né? Esse exatamente. É bom jogador. Fez gol no Palmeiras na Ele Série B. É forte, sim, bom jogador. Então, o Tite mudou. Não sei se muita gente percebeu isso ou não, mas o Tite mudou um pouco a maneira de pensar dele e tá tendo que adaptar um pouco mais esse time do Corinthians. A situação preza por isso, né? Não sei se a pressão toda que o Corinthians vinha de uma série de empates e derrotas, mais de um mês sem vitórias, acabou ocasionando, ele falou, bom, vou estrear o Jocinei, vou trazer os caras e vou botar para jogar. Então, não sei, eu acho que ele começou a mudar, começou a enxergar um pouquinho de outra maneira, deixar um pouquinho a meritocracia de lado e falar, não, peraí, vou dar uma chance. Tanto, rapidinho, amanhã, sabe qual é a dupla de zaga do Corinthians? Vai ser Kleber e Gil? Kleber e Gil. Mas é o seguinte, eu falei isso, eu comentei, não sei com quem, eu falei, eu achei que o Tite ia começar contra o Galo com Gil e Kleber já. Eu pensei que, eu tinha certeza que o Paulo André não vai jogar. Mas amanhã joga Gil e Kleber. Segundo o que o Tite disse hoje, logo depois do treino tático, a opção do Kleber é pontual. Ele vai usar o Kleber nesse jogo contra o Atlético Paranaense pela questão, o gramado é ruim, o jogo vai ser físico e o Kleber tem muito mais vigor físico do que o Paulo André. Contra o São Paulo no final de semana, o Paulo André volta a ser titular junto com o Gil. Aí é mais o jogo do Paulo André, né? Muito melhor pra ele. De liderança também. Segundo o Tite, o Paulo André é muito né? mais habilidoso, muito mais técnico do que o Kleber. O Kleber é um cara mais de vigor físico e por isso vai jogar amanhã. Fatalmente, se não a dupla por tempo passando, o Tite vendo, vai ser Gil e Kleber. Eu acho que essa vai ser a dupla. Com certeza. Também acho que sim. Eu acho que o Paulo André vai seguir o caminho do Chicão, acho que depois ele vai começar a jogar mais no banco, mesmo porque o André já não é um cara... 31, 32 né? anos, é um cara mais velho, e eu acho que tudo caminha para isso. Você falou quantos pontos para não cair? 44 pontos? 43 pontos? 8 pontos aí para... 8 pontos. Eu acho que é o seguinte, esse campeonato, os times estão muito grudados na tabela. Eu acho que desses times que estão com 30 pontos, com 35 pontos para baixo, primeiro tem que pensar em não cair. Para mim, é a minha opinião. Basinha todo mundo. Simples, e tem um monte de time aí, Corinthians, Vitória, Santos, Vitória sexto, todo mundo. São Paulo, que é o primeiro fora da zona, que é o 16º, 7 pontos. Então, eu acho que o campeonato é esse. Confronto direto aqui, ponto ali e tal, são 2 rodadas, a grosso modo. Eu acho que primeiro as equipes as mesmas 2 rodadas que o Vitória precisa para chegar no Botafogo. Então, você vê, ainda existe uma gordurinha para o Botafogo e até com o Atlético Mineiro sendo o 5º colocado, mas essa gordurinha do Vitória até o São Paulo é ali muito próximo, muito rente. O pessoal aqui descendo a lenha no Ibis e no Maldonado, hein?
Mas o Maldonado a gente falou no início, quando foi contratado, né? Mas é engraçado, o Maldonado, quando ele entrou... Ele era bom jogador. Não, sim, não se compara o que era o muito Maldonado. Feijão com arroz, muito mas feijão com arroz. o Maldonado... Mas hoje, não, hoje você tem que ter o Maldonado no elenco, caso saia um dos volantes. a questão, acho que é Tem que ter, mais... entendeu? A questão primordial Não, sim, ainda é em elenco, cima do né, Ibson. mas não titular. O Ibson não é sombra e nem lembra o que ele foi, nem no Santos. Quem que são os armadores agora? É Douglas Barriga e Danilo. Ibson. Danilo. Ele começou é. com o Ibson a última, né? Começou. Agora, O Ibson já tá sacado, amanhã já importante, é como banco. foi importante... o Guilherme era um cara importante para a equipe. Ele voltou, ele deu uma consistência Contra o maior na Bahia? marcação do Deu a liga, Corinthians. deu a Nossa. liga. Ele deu uma liga diferente no meio campo do Corinthians. Contra o Você viu um cara Bahia, assim, você já né? viu nitidamente. Foi assim. E no outro jogo, muito melhor. É a qualidade do passe, posicionamento em campo. É um cara que entrou no time. Ele não foi que nem o Ibson, que teve que entrar às pressas. Ele foi colocado no time, deu tempo de maturação e ficou. Agora o Ibson, sei lá por que veio, viu? Tá um negócio, talvez o Tite tenha percebido isso. Olha o furo, É, olha o furo. Talvez o Tite tenha percebido a burrada, até eu vou dizer, que ele fez, em deixar o Jocinei só treinando e ter optado por Ibson e Maldonado Não e ter não dado ter pelo colocado menos uma chance, né? não dado uma chance para ele antes. Nem que seja no segundo tempo, no lugar ou do Ibson e do Maldonado, quando ele utilizou esses dois jogadores, como segundo volante. Talvez agora ele fale, pô, não, peraí, por que o moleque não pode ter uma chance de mostrar o futebol dele? Tanto que, pô, ele jogou e não comprometeu em nada. Sim. E sou capaz de falar, o Ibson tem uns 9, 10 jogos pelo menos no Corinthians, o Jocinei tem 1. Eu prefiro o Jocinei com um jogo do que o Ibson com 10. Sim. O Ibson Que não aí fez tem a gol questão ainda da também, né? vontade, a questão do novo, a questão do... Sabe, o Ibson já é macaco velho, a gente já Já sabe ganhou que... título, já É esse um jogador de atividade, mesmo tendo, acho que 28, 29 anos. É só o dinheirinho na conta e vamos seguir, entendeu? Não tem. O Maldonado eu acho diferente. Quando ele atuou, ainda não comprometeu e também trouxe uma segurança pela experiência. Até pega o jogo do Atlético Paranaense Corinthians lá no Paraná. Um horrível jogo pela questão do mas gramado. aqui você não pode julgar por Não, aquele mas jogo, aí que né? tá, mas uma bola besta, você perde o jogo. Você não A gente pode já viu julgar isso acontecer. Por aquele jogo lá. Aquele jogo Você foi meio entendeu? surreal. Mas não comprometeu em nada. O Caio Vamos. de Recife falando, o Neymar tá jogando muito. O que vocês acham do Neymar, gênio do futebol? Pô, ele tá representando... Hoje o Mauro César até colocou da ESPN colocou no blog dele lá, que aquele termômetro do jogador, a parte do campo que ele atua, que quando o Messi tá em campo, ele sempre tá caindo pelo lado esquerdo, muito. E quando o Messi não estava, ele assumiu a posição do Messi. Ele está no campo todo. Ele tá entendeu? assumiu a posição do Messi, exato. Mas E a gente falou aqui, tem tudo para subir. Foi muito bem, né? Os espanhóis, principalmente o pessoal do Barcelona, o pessoal tá de boca aberta com o futebol. Tomara. Tá crescendo na hora certa. A Copa do Mundo tá aí. jogando, tá arrebentando, tá jogando fácil. A impressão que dá que o Neymar tá jogando... Tá no Barcelona faz tá tempo já, né? Ele tá tranquilo, tá jogando a bola dele ali e tá sobrando ainda futebol. E a mina dele é feia também, a namorada dele. Tá mal, menino. Ele joga aqui, muito, né? o Não Segurinha. No Valladolid ele foi muito E bem. se ele ganhar a Copa do Mundo no Brasil ainda, ele vai entrar definitivamente pro hall aí Honestamente, não tenho Cara, é acompanhado mito. os jogos do Joga muita Barcelona, mas a repercussão que tem dado as atuações dele, que é o mínimo que a gente acaba acompanhando, e também a questão do time do Barcelona estar se reformulando, era tudo para ele estar sofrendo um pouco mais, né? Nada, naturalmente. Cara, tá jogando fácil, feliz. Campeonato inglês, quanto foi o Arsenal esse fim de semana? 1-1? Não sei. Tô perguntando, o senhor fale. O senhor não seja um fujão. Fale quando foi o jogo. Vamos ver aqui. Ele não vai falar, a gente vai abrir aqui a tabela. Traíra você. O Tottenham perdeu 3-0. Perdeu do West Ham, né? 3-0. Exatamente. O Liverpool ganhou 3-1 do 1 a 1. Crystal Palace. 1-1 com 1-1, mas West o Arsenal com Bromwich West Bromwich, Albion. não foi? Empatou 1-1. Albion. Ó, aliás, esse, 2-0. nos últimos anos, esse tem tudo para ser o campeonato inglês mais disputado que tem. Vamos Muito ver massa. como é que está, Bazinho. Arsenal continua líder, mas está o 16. Liverpool grudou. 16. Agora, aí tem o Chelsea, Chelsea. 14. É. Southampton 14, City 13, Tottenham 13, Everton Tá muito 12, igual, bacana, Hull pô. City 11 e o Manchester o nono com 10, E junto o com o Aston United tá É o Manchester United 10. nono. 10º. Em nono colocado com Nono. 10 pontos.
Junto com o Aston Villa e o Newcastle United. Não, mas se tratando de United, tá bem aquém essa campanha deles aí, dos diabos. Eles sentiram muito. O Van Persie saiu do United. É incrível o desempenho Ele como tá caiu, lesionado, né? Ele já voltou, né? Sim. Agora voltou. Tanto que o Manchester ele tava ganhou esse lesionado final de semana, agora. mas estava lesionado. E assim, o desempenho do Manchester, apesar do Rooney ter assumido a posição e tudo mais, a falta que o Van Persie faz é inacreditável, cara. O cara mas ele é muito diferenciado o cara joga também, muita né? bola. Ele faz muito gol, né? Você quer falar do Campeonato Kirchner? Do qual do Campeonato Argentino? Aliás, sim. Viu o Superclássico esse fim de semana, pá, que baita jogão foi no domingo. O River e Boca lá no Galinheiro. Foi 1-0 pro... Sim, mas eu tô brincando. Já fui no Monumental 2 vezes lá. Baita jogo. Verdade é o seguinte, eu tava conversando com os amigos meus, torcem pro Boca, foi o que eles falaram, era jogo para empate, que ganhou o jogo foi a camisa, eles que falaram, que quem ganhou o jogo foi a camisa. Foi um jogo, o River jogou muita bola esse jogo, eu vi o jogo todo. O River tá no processo de reformulação desse time do River também, né? O time do River tem tudo para... É um time que está sendo maturado pelo Ramon Dias. O River tá 5 anos reformulando, né? É um time que está sendo maturado pelo Ramon Dias, aliás... as últimas glórias de River e Boca foram com os técnicos atuais, que é o Bianchi e com o Ramon Dias, que foi técnico do River, na Libertadores, na Supercopa. Esse time do River é muito bom. Tem o Lanzini, que é bom jogador, tem o Balanta, que é um zagueiro colombiano de 20 anos de idade, muito bom jogador também. O Theo Gutierrez, atacante, se mexe o jogo todo, ele faz dupla de ataque com o Falcão Garcia na seleção da Colômbia, que é bom jogador também. Pô, o Boca tem o Gago, que é baita volante. Pô, o Orion pegou muito no jogo, o Orion, que é o goleiro do Boca Juniors. Mas esse time do River, que é a tradição da escola do River Plate, são times mais técnicos, tem tudo para ser um bom time daqui uns 4 anos. Não, na verdade, daqui um ano e meio tem tudo para ser. Hoje o melhor time da Argentina disparado é o Nils. Primeiro tem um bom time, sim. Mas, pô, o Superclássico foi muito legal. A intensidade do jogo, lá como não pode ter torcida adversária, a torcida do Boca desde de manhã, na frente do hotel lá em Porto Madeira, onde o Boca estava concentrado, fazendo festa. Quem tiver a oportunidade de acompanhar um Superclássico na Argentina, para você ver o clima da cidade, é algo que vale muito a pena, é muito legal mesmo. O Campeonato Argentino está bem disputado também. E me diga, onde é que eu compro a passagem de hotel para ficar lá, Bazinho? Mundotrip.com.br. Pode entrar lá, muito obrigado. E para que a gente dê uma olhada para vocês a viagem para o Superclássico. Como é que é o site? Mundotrip.com.br. Tá na nossa página lá do Facebook, né? Sim, mundotrip.com.br. É legal, viu? Só não vá com o guia. Sim, porque o guia... O guia anda com cambista lá, Ricardo, invade estádio. Seu destaque final? Meu destaque final vai ser para a rodada do Brasileiro aí, amanhã, quinta-feira. E como eu disse, respondendo aos amigos que mandaram e-mail, aí eu dou mais 3 rodadas, na melhor das hipóteses, para a gente tentar tirar pelo menos 6 pontos em 6 rodadas. Ao menos 5 pontos aí, sei lá. Porque daí se cai para 5 pontos, tem o confronto direto, você pode matar e ficar para 2, né? Que fique, tira 5, fica 6 de distância. Só para sonhar, né, cara? Mas vamos ver, tá difícil. Pro campeonato em si, seria importante uma vitória do São Paulo amanhã. O campeonato talvez pegar um pouco mais de... Com certeza. Muito improvável, né? É difícil. Pela situação, não pelo São Paulo e Cruzeiro. Exato, pelo campeonato em si. Também acho. Se o Muricy amanhã fechar a casinha, vai vir chumbo grosso, porque o que o time do Cruzeiro gosta de finalizar nos 15 primeiros minutos de jogo é impressionante. O time do Cruzeiro tá tinhoso demais de ver jogar. Chato de jogar contra. Vida, morde o tempo todo, uma sorte, marcação assim, em cima. Cara, o jogo contra o Náutico, até o 1-1 ali, tava bem parelho, jogo bacana, e de uma hora para outra desgringolou pro lado do Cruzeiro. E a bola cai sempre no pé do atacante, a bola bate no pau, isso aqui, pum. E é sempre no cara. Tá na fase, né? De azul. E com muito mérito esse time do Cruzeiro se for campeão brasileiro, né? Não tem que falar. Agora, falam que o grande mérito do Cruzeiro foi ter vendido o Diego Souza, né? Se tivesse ficado o Diego Souza, já tinha... A diretoria falou que, vocês vão mandar embora o Diego Souza, mas elas deram voto de confiança. Falou, mas a gente tem o Everton Ribeiro aqui. Ia ficar tudo bagunçado. Marcelinho, seu destaque final? Destaque final, Corinthians Atlético Paranaense amanhã. Paulo Baier não joga, portanto não terá chance de fazer seu centésimo. Tu tá com medo do Master? Não jogar, hein? Tu tá com medo do senhor de 40 anos? Porque ele não joga, é diferente. Não importa, é o artilheiro do Brasileirão dos pontos corridos. O cara joga muita bola.
assim, Se bem que Bayern ele de Munique, gosta né? muito de fazer gol no Grêmio e no Palmeiras, né? Então Assim, eu acho que impressionante, o Corinthians tem condições, tem chance para ganhar do Atlético Paranaense, já ganhou no primeiro turno. Não, empatou lá 1-1. Empatou 1-1, aquele jogo polo aquático lá. Exatamente. Não tem Pato, não tem Guerreiro, e Renato Augusto, a lesão agravou, só volta em novembro. É um cara que infelizmente você não pode contar, apesar de ser bom jogador. Marquinhos, seu destaque final. Vai Bom, jogar Batman já- até de madrugada hoje? Não, também nem tanto. Só para os palmeirenses de plantão, 2-0, outro pênalti no primeiro tempo aos 3 Você minutos. tá até de verde hoje, hein, velho? É difícil de Não, ver isso você de aqui é verde. xadrez, pelo amor de Deus. Foi pênalti, o Allan Kardec converteu, agora o Mendieta converteu aos 2 minutos do segundo tempo, lá no Pacaembu. E o Palmeiras vai abrindo mais vantagem ainda, já que o Chapecoense vai perdendo para o América Mineiro lá em Minas. Pessoal, Vai Corinthians. não vai Corinthians. Estou indo para Mojimirim agora, amanhã estarei no Romildão acompanhando. Está lá meu primo, está me esperando, minha prima lá. Um abraço pro Rodrigo e pra Juliana. Estou indo para Mojimirim agora. Fujam daí. Esse Rodrigão, manda um abraço pra ele. Sim, Rodrigão, sangue bom, torce pra Ponte. Tem tudo pra ter um Ponte Vélez na Sul-Americana, se os dois passarem. Sensacional Ia esse ser muito jogo, legal hein? um Ponte Vélez. Iremos a Campinas. Ver o Vélez e Ponte lá o Ponte Vélez lá no... O Marroquino estará aí também. Ingressos por minha conta. Ingresso por sua conta? Ingressos por minha conta. Se Ponte e Vélez forem no Moisés Lucarelli, Estamos ingressos na minha cobrando, viu? conta. Iremos nesse jogo. Tá registrado aqui Tá no ar. registrado, ok então. Pessoal, obrigado pela audiência. Até semana que vem. Um abraço.